Olá, eu sou Oswaldo Silva e eu queria bater um papo com você sobre psicanálise. Existem muitas dúvidas a respeito da psicanálise em relação à psicologia e à psiquiatria. Então eu queria bater um papo com você a respeito disso e explicar de uma forma bem simples, o que seria a psicanálise em si. Na verdade, a psicanálise é um segmento clínico que explica o funcionamento da mente humana criado por Sigmund Freud. Freud era um médico neurologista e ele desenvolveu esse método com base na sua vivência. Então, na verdade, a psicanálise ela foca mais em estudar os desejos do inconsciente, o comportamento humano e os sentimentos. Na verdade, o psicanalista ele é como se fosse um filósofo dos sentimentos humanos. O paciente chega no consultório com os seus pensamentos, os seus sentimentos totalmente desorganizados, e aí o psicanalista ele vai ajudar esse paciente a organizar os seus pensamentos. Como que funciona isso? Quando o Freud desenvolveu esse método, que também é conhecido pela teoria da alma, ou a filosofia dos sentimentos, então está ligado com a nossa alma, com aquilo que a gente sente, com aquilo que a gente verdadeiramente é. Então esse método ele é caracterizado pela associação livre, que seria o paciente, ele chega no consultório, ele pode falar o que ele quiser, quando ele quiser, como ele quiser. E aí, através disso, o seu inconsciente se manifesta, aquilo que está guardado de forma inconsciente, que muitas vezes ele nem lembra, mas que sai nessa forma de falar naturalmente, num bate-papo muito informal, descontraído, onde o paciente pode falar o que ele quiser. A gente fala de informal, mas existe uma técnica e um método para que isso aconteça, e essa é a ferramenta que o psicanalista usa. Então, através dessa associação livre, ele vai fazer a análise do inconsciente do paciente. O inconsciente do paciente se manifesta de algumas formas. Através da fala seria os atos falhos ou das ações, né? Aquela coisa que a pessoa fala sem querer, né? Ele falou e depois ele pensa, eu não deveria ter dito, né? É uma fala assim, só que no consultório isso é muito simples, o psicanalista ele cria um ambiente para que isso possa ser natural e esse inconsciente se manifestar. É aquela coisa que você fala assim, sem querer querendo, é um ato falho, é uma questão que você fez e não era para ter feito. Já a questão também dos xistes, que são aquelas brincadeirinhas, você já deve ter ouvido assim, toda brincadeira tem um fundo de verdade, e isso não é mentira, é verdade, a gente chama isso na psicanálise de xiste. Então a manifestação desse xiste, que são essas piadinhas, né, as brincadeirinhas com fundo negro, que se manifesta naturalmente, sem a pessoa perceber, ela faz achando isso naturalmente, e o psicanalista vai analisar esse comportamento. E outra forma também seria os sonhos, que também seriam a manifestação do inconsciente. Os sonhos, para a psicanálise, tem um valor terapêutico onde pode ser avaliado e analisado para que a gente possa promover, então, esse trabalho psicanalítico, terapêutico na vida do paciente. Então, dentro disso, o xiste, os atos falhos, os sonhos, e também o psicanalista vai ver a manifestação corporal desse paciente, facial, os dedos, né, os tiques, quando ele fala, às vezes ele dá uma expressão, faz assim, torta a boca, tudo isso é material para a psicanálise, onde será avaliado e percebido o que realmente aquele paciente está sentindo e ele está expressando dessa forma. O psicanalista, o papel dele não é ficar perguntando, o papel dele é interpretar esses sinais e com esses sinais trazer o diagnóstico do paciente de forma com que ele possa aprender a lidar com os seus sentimentos e assim resolver as suas demandas e ter um processo terapêutico aí na vida do paciente. A psicologia, na verdade,
ela não seria psicanálise, nem a psicanálise é a psicologia, apesar da psicanálise ser uma ramificação de psicologia, mas a psicologia ela vai estudar os processos mentais e o comportamento humano. Então ela trabalha de uma forma diferente. Nem o psicólogo e nem o psicanalista são médicos, e ambos não podem receitar medicação. Então não trabalha de forma medicamentosa. Quando a gente percebe que o paciente precisa de uma medicação, o psicanalista então, ou o psicólogo, encaminha esse para o psiquiatra, que já seria então o psiquiatra uma especialidade médica que trata as doenças mentais de cunho orgânico, de forma medicamentosa. É o único que pode, dessa forma, receitar medicação. O psicanalista não receita. O psicanalista ele vai trabalhar com a fala e com essas matérias-primas a qual a gente já citou, aonde ele vai, através da fala e do amor, promover o processo terapêutico na vida do paciente. Então é isso, e se você precisar de ajuda, conte conosco. Um grande abraço.